Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal da Igreja Itaúna. Você, irmão e irmã, aconselho a você a divulgar para o seu colega, sua família, seu vizinho, esse evento. Fazendo assim, você está propagando, divulgando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas precisa de uma pessoa que leve essa palavra viva e eficaz para outra pessoa. E Deus conta com você, que está ouvindo a palavra, e divulgue ela. Amém? E no final, não esqueça de dar o seu joinha. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos dar início a uma série de mensagens com respeito ao livro de João. Que significa o tema geral, palavra, vida e edificação. Palavra, vida e edificação. E a primeira livro a ser divulgado, passado para vocês, não desperdice o seu tempo. Quanto tempo nós desperdiçamos? O tempo que você fica fora do Espírito é um desperdício. O tempo que eu fico fora do Espírito é um desperdício. O tempo, irmãos, é valioso. Então, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. E a primeira mensagem é uma introdução. É uma visão de águia. Todos nós, irmãos, irmãs, você que está nos assistindo, nós precisamos ter uma visão de águia. A águia, ela consegue enxergar 5 vezes mais que o ser humano. E com precisão, ela pega o seu alvo. E nós precisamos dessa visão. Para seguir de perto o alvo que Deus tem dado para nós, que é reinar com Cristo por 1000 anos. Senhor Jesus. Mas antes de falar do livro de João, da pessoa de João, eu gostaria de falar um pouco sobre Pedro e Paulo. Quem que era Pedro? Pedro foi a primeira pessoa a ser usado depois da morte e ressurreição de Jesus. Pedro usou com toda a sua autoridade e a sua primeira pregação foi mais de 3.000 pessoas convertidas devido à autoridade que Deus lhe concedeu. Mas quem era Pedro? Pedro era um galileu, que foi chamado lá em Mateus 4, versículo 18. Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aquele que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então o ministério de Pedro era pescadores de homens. Então Pedro parou de pescar peixe para pescar homens para Deus. E a partir desse chamamento, Pedro largou tudo e seguiu o Senhor. Pedro foi uma das pessoas lá em Atos 2, entre os 120 galileus que foi chamado. Senhor Jesus, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele mandou que eles ficassem e esperassem até que descesse do céu a promessa que era lhes concedida. Então em Atos 2, ali a gente vê a descida do Espírito Santo sobre os galileus. E veio como que línguas de fogo, e todos falaram diversas línguas, e todos puderam compreender a palavra de Deus. Hoje não é diferente. Deus fala a sua palavra e quer que todos nós compreendamos a palavra dele. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus é um Deus que fala. Segundo, não o que você quer, mas segundo o que você precisa ouvir. Ó Senhor Jesus. Então Pedro foi uma pessoa que pescava homens.
Atos 10, Senhor Jesus. Atos 10, versículo 44. Senhor Jesus. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, recebeste o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então Pedro aqui abriu, a porta aos gentios, aos judeus, aos gentios. Em Colossenses 3, versículo 11, Senhor Jesus. Amém. Colossenses 3:11 fala assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então Pedro, ele usou a porta para abrir para os gentios, para os judeus, mas também para os gentios. Então Pedro foi muito usado. Mas devido seus conceitos, a sua religião, a sua maneira que foi criado, ele se apegou muito às suas tradições, mas Deus queria avançar mais e mais. Em Atos 10, ali, através de Cornélio, abriu a porta também para os gentios. Mas não pôde avançar mais e mais por causa de quê? Por causa da religião, do preconceito de Pedro, Senhor Jesus. Mas Deus queria, irmãos, avançar mais. O que diz lá em Efésios 3, versículo 5. Vou citar muitos versículos, por quê? Porque é uma introdução, tá, irmãos? Efésios 3, versículo 5. Senhor Jesus. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aleluia! Então Deus queria destravar todos os tesouros da palavra. Deus queria abençoar de tal maneira, mas houve restrição através de Pedro. Em Atos 10 a gente vê, Deus desceu um lençol com vários tipos de animais, quadrúpedes, e mandou que Pedro matasse e comesse. O que Pedro disse? Eu não, de modo nenhum comi coisa imunda e impura. Mas Deus estava falando, era aos gentios, ou seja, a nós. Então, com isso, Deus fez 3 vezes, abaixou o lençol e falou para Pedro: mata e come, Pedro. Mata e come, Pedro. Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo, Senhor Jesus. No dia imediato, Senhor Jesus. Pedro tem uma visão no Atos 10. Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, entre eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhes um êxtase. Então viu
o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Senhor Jesus. Então a gente vê, irmãos, que Pedro ele era cheio de conceitos. Então Pedro não pôde mais ser usado da maneira que Deus queria. Senhor Jesus. O próprio Paulo teve que exortar ele severamente em Gálatas 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio afastar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, Paulo, no versículo 14, diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então essa classe era de judeus que tinham se convertido e queriam que os gentios se circuncidassem, praticando a lei de Moisés. Irmãos, a graça do Senhor, como diz em Efésios 2, nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, como diz em Efésios. Senhor Jesus. Mas Pedro se fechou por causa disso. Então Deus teve que chamar Paulo. Paulo foi uma resposta da dureza de coração de Pedro. Então Deus precisou chamar Paulo. Paulo, a princípio, dava a entender que ele também seria como Pedro, né? Ele foi estudado sobre os pés de Gamaliel, né? Os da idade dele sobressaíam os demais da idade dele. Irmãos, aí que entra a visão de águia. Aí que entra a visão que Deus nos chamou. Então, Paulo foi chamado de uma maneira extraordinária. O chamamento de Paulo foi diferente de Pedro. Paulo foi chamado em ressurreição. Jesus já tinha sido glorificado. Então Paulo saiu para perseguir, recebeu cartas de Damasco para perseguir e prender todos que invocavam o nome do Senhor. Atos 9, irmãos sabem, Atos 9 mostra claramente, Deus apareceu, Jesus apareceu para Paulo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Mas ele estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo os cristãos. Aí deu a ele entender que perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Falar mal dos irmãos é falar mal de Jesus, irmão. Criticar o irmão é criticar Jesus. Então Paulo percebeu isso. Ó Senhor Jesus. Então o chamamento de Paulo foi diferenciado.
Então Paulo, ele pôde ser muito usado pelo Senhor. Senhor Jesus. Filipenses 1, versículo 5. Um pouco para frente de Gálatas. 5 e 6. Amém? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o objetivo do Senhor com respeito a Paulo era completar a palavra, completar o propósito de Deus. Por isso que em Colossenses 1, 24, Senhor Jesus, Colossenses 1, 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Versículo 25, da qual me tornei ministro ou mordomo, como dispensação da parte de Deus, que me foi confiada, a favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, o chamamento de Paulo vai para dar cumprimento à palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, a preocupação de Paulo com o progresso do Evangelho era que completasse a obra do Espírito, irmãos. Mas Paulo, na época de Paulo, havia muita perseguição. Muitas coisas aconteciam na época de Paulo. E a palavra profética não era 100% praticada. A palavra profética na época não levava total consideração que era necessária. Então, por causa disso, muitas coisas entraram na época de Paulo. Senhor Jesus. Infelizmente, irmão, na época de Paulo, não deram total atenção à palavra profética. Por quê? Por causa de ensinamentos heréticos. Ascetismo, gnosticismo. O que é isso? Gnosticismo. Que não crê que Jesus não veio em carne. E gnosticismo nega a divindade de Jesus. Jesus, irmãos, é 100% Deus. Ele é um homem perfeito. Ele foi qualificado para morrer em meu lugar, no nosso lugar. Homem nenhum poderia morrer para nos salvar. Mas Jesus, irmãos, por ser um homem perfeito e ser um Deus 100%, ele morreu em meu lugar e satisfez a vontade de Deus. Por isso que fala o hino, há um homem na glória, que é vida para mim. Aleluia! Senhor Jesus. Mas Paulo, antes mesmo de morrer, antes mesmo de ser, completar a sua carreira, ele disse lá em Atos 20, versículo 29. Senhor Jesus. Atos 20, 29 diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Senhor Jesus, 30, e que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Lobos vorazes. Senhor Jesus, versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar-lhe, Senhor Jesus, herança entre todos os que são santificados. Então, Paulo, ele sabia que depois da partida dele, muitos lobos vorazes
iriam aparecer, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, depois que Paulo partiu, entrou muitas heresias, muitas coisas, né, para contradizer a palavra. Cada um seguia a sua maneira, o que melhor lhe agradava, o que melhor lhe precedia, aquilo que melhor lhe parecia. Ó Senhor Jesus, por causa disso, Deus teve que chamar um outro profeta. Teve que passar o bastão para uma outra pessoa. João. Senhor Jesus. Quem que era João? Pedro foi um pescador. Paulo foi um edificador. Edificava tendas. E João? Senhor Jesus, vamos ver na palavra, né? Mateus 4, versículo 21. Senhor Jesus. Mateus 4, 21, 22. Passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando redes, e chamou-os, está vendo? Consertando. Então, João foi chamado para remendar, tapar os furos. Então, muitas coisas tinham vazado na época. Todos os pescadores sabem que as redes precisam remendar, senão os peixes saem, né? Peixes vazam. Então, João foi chamado para remendar as redes, tapar os buracos. Ó Senhor Jesus. Então, João foi chamado dessa forma. Não só isso, irmãos, mas também para concluir a revelação. Não só remendar as redes, mas para concluir a palavra de Deus. Concluir o propósito de Deus. Senhor Jesus. Então Deus, irmão, tem nos chamado, né, várias pessoas, né, e João chamou de uma maneira também diferente, com esse propósito, remendar, consertar, mas também para concluir o propósito de Deus. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 10, eu não vou ler, né, por causa do tempo, lá mostra 4 seres viventes, e desses 4 seres viventes, 4 tipos de rosto, né, o rosto de um leão, o rosto de um boi, o rosto de um homem e o rosto de uma águia. Então, tipificando os 4 evangelhos. Por exemplo, Mateus, leão, tipifica leão. O leão com o propósito de reinar. Então, o livro de Mateus mostra a genealogia de Jesus Cristo, começando por Davi. E termina em Jesus Cristo. Davi era rei. Mas no evangelho de Marcos, você não vê a genealogia. É um boi, é um servo. Então, o servo, ele estava ali para servir. Então, ele não tem genealogia. Então, Jesus veio para nos servir, como servo. Depois a gente vê o evangelho de Lucas, como homem. Jesus como homem, o homem perfeito. E começa mostrando ali, através de Jesus Cristo, do Pai de Jesus. E culmina lá em Deus, mostrando Jesus como homem. Um homem perfeito, um homem qualificado, um homem sem defeito, extraordinário. Homem igual não existiu, homem igual não existirá, irmãos. Não existiu, nem existirá homem igual a ele. Então começa mostrando ali em Lucas a pessoa de Jesus como homem. Mas no Evangelho de João, mostra Jesus como águia, o rosto de uma águia. Vocês leem em Ezequiel capítulo 1, do versículo 5 ao 10, mostra claramente a respeito disso. Uma águia também mostra Jesus como Deus. Jesus como Deus não precisa de genealogia, não tem genealogia.
Ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. Ele é Deus. Simplesmente Ele é Deus. Eu sou o que sou. Então mostra como águia. Ó Senhor Jesus. E vem nos mostrar, irmãos, uma visão de águia. Evangelho de João. Ó Senhor Jesus. Êxodo 19 mostra. Vamos ler melhor, né? Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. O Senhor quer nos levar como asas de águia, irmãos. O Senhor quer nos tirar da terra, irmão. A terra não é lugar para cristão. O céu é o lugar dos cristãos. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Não as coisas que estão aqui na terra, o hino que nós cantamos. Então, o Senhor nos conduziu como águias, asas de águia, e está nos conduzindo como asas de águia. Irmãos, essa é a visão que o Senhor quer nos dar, irmãos. Senhor Jesus, para ver e praticar os escritos de João, eu preciso estar nessas asas de águia. Para ter uma visão panorâmica. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos levar para cima, irmãos. O Senhor quer nos levar para o alto. Apocalipse 4, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O Senhor está nos chamando, irmão. A porta está aberta e o Senhor está nos chamando. Sobe para aqui. Então nós precisamos subir, irmãos. Para ver como Deus quer que a gente veja, a gente precisa subir. Ó Senhor Jesus. Então, em Apocalipse 1, versículo 1 também fala o seguinte. Então, João teve essa visão. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo, Senhor Jesus. Então, Deus lhes mostrou e notificou a seu servo João. Então, a palavra profética na época, a palavra de Deus estava na época com João. Senhor Jesus. Então, João, ele veio para remendar e também para concluir o propósito de Deus. Deus quer, irmãos, que vejamos o sobrenatural. A palavra que faz a obra, nós temos que exercer pela fé. Senhor Jesus, Deus quer que vejamos o sobrenatural, somente usando o portal da fé. A única maneira de abrir a porta, irmão, é pela fé. Apocalipse 4 falou sobre isso. Eles não são a porta aberta. Está vendo? Então, nós precisamos o quê? Exercer a nossa fé para ver o sobrenatural. O natural, como diz o irmão, estamos acostumados a ver, irmãos. Estamos acostumados a ver o natural. Mas o sobrenatural é para aqueles que exercitam a fé. É para aqueles que exercitam o seu espírito. Então você vai ter uma visão ampla, uma visão panorâmica. Como eu disse no princípio, uma visão de uma águia, a 2 quilômetros de altura, ela vê o peixe lá. E com precisão ela pega o peixe. Com precisão, irmãos. E a águia não come coisas mortas. Não é como um abutre, um urubu. A águia come coisas vivas. Nós precisamos nos alimentar, irmão, coisas vivas. A palavra viva.
Há muitas mortes por aí, irmãos. E pessoas estão se alimentando de morte. Mas Deus quer nos dar vida. O propósito de Deus, irmãos, é nos alimentar com a vida. A vida estava nele. E essa vida era a luz dos homens. Deus quer nos alimentar com essa vida. Então a palavra profética sai de Deus. Como foi com Pedro, como foi com Paulo e como foi com João. Para dar uma direção. Ó Senhor Jesus. Para dar uma direção. Nós temos vários canais, irmãos, para transmitir essa palavra profética. Agora eu estou sendo um canal para transmitir. Mas amanhã, você no compartilhar, é um canal para transmitir a palavra profética. Para dar direção, Deus separa um. Mas para transmitir, Deus usa vários canais. Então tem o projeto de expansão, né? Tem vários itens, né? O GFCM. Você pode usar essa palavra para transmitir. Mas Deus, para dar direção, Deus separa um canal. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Senhor Jesus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 13. Vamos ler bem forte? Amém. Por que os Tessalonicenses acolheu a palavra não como palavra de homens? E a palavra operou eficazmente neles por causa disso. Que eles acolheram a palavra não como palavra de homens, como palavra de Deus. Então a palavra pôde operar neles eficazmente. Como que eu estou acolhendo a palavra hoje? Nesses dias atuais, como que eu tenho acolhendo a palavra? Então, dependendo da maneira que você acolher a palavra, ela vai operar eficazmente na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Onde você estiver, a palavra vai estar operando eficazmente. Irmãos, nós precisamos acolher essa palavra. Não pode haver meio termo. Por exemplo, aqui tem meio copo de água. Como que você vê esse copo de água? Ele está meio cheio ou meio vazio? Como que você vê? Depende do jeito que você vê, ué. Então tem muitos falares negativos que vê o copo só meio vazio. Mas se você exercer a sua fé e acolher a palavra, não como palavra de homens, mas como, na verdade, é como palavra de Deus, você vai sempre pensar positivo. E a palavra vai operar em você eficazmente. Irmãos, eu não estou aqui falando galera para os irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. É ela que opera eficazmente. A palavra profética, ela é usada pelo canal. Mas o poder não está no canal, o poder está na palavra, irmãos. O poder está na palavra. A palavra que opera eficazmente em nós. Então precisamos estar atentos, irmão, ao falar de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, a águia, irmãos, não tem predador, sabia? A águia não tem predador. Senhor Jesus,
Porque ela vive nos lugares celestiais, no lugar alto. Só em lugar alto. Faz o seu ninho em lugar alto. Posa nas árvores mais altas. Para quê? Para ter uma visão panorâmica. Deus quer que nós tenhamos uma visão panorâmica do livro de João. Semana que vem vai falar sobre como que você está tendo a sua visão, de águia ou de formiga. Eu estou deixando mais ou menos para os irmãos verem, né? Deus quer que nós tenhamos uma visão de águia. Ó Senhor Jesus. A importância da palavra em nossa vida, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus 100%. Aí ela vai operar eficazmente em mim e em você. Se tiver 1% de dúvida, 1% é o suficiente para Satanás colocar dúvida em você. O irmão disse uma vez para mim: ô João, quando você vai batizar, você batiza no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Ou você batiza em nome de Jesus? Olha que perguntas que eles fazem. Olha a astúcia de Satanás. Irmãos, não haja nenhuma margem de dúvida em você, irmão. Creia. Ainda que seja como um grão de mostarda, a palavra diz que remove montanhas. Então aqui fala para não ter nenhum por cento. É o que fala lá em Gênesis. Gênesis 3, versículo 1. Satanás não precisou de muita coisa para colocar dúvida em Eva. Somente uma pergunta. É assim que Deus disse: não podereis comer de nenhum fruto. Não, podemos comer de todos os frutos, de todas as árvores. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer e nem tocar. Pronto. Então, irmãos, nós precisamos crer na palavra de Deus 100%. Aí sim, ela vai operar eficazmente em nossas vidas. Ó Senhor Jesus. Lucas 24, 32. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Vamos invocando, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui, irmãos, a gente vê um relato. Quando Jesus apareceu para os discípulos de Emaús e perguntou o que estava acontecendo. Pai, porventura, só você que não está sabendo o que está acontecendo aqui? Aqui, Judeia, Samaria, para todos os lados. Um homem reto, íntegro, aconteceu isso e isso. Aí Jesus começou a expor a palavra. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Quando Jesus falava para eles, eles não reconheciam, porque o seu corpo ali estava em glória. Já não era aquele mesmo corpo ali, ele caminhava, né, que ele foi crucificado, mas um novo corpo, um corpo ressurreto. Mas a palavra era a mesma. A palavra não muda, irmão. A palavra era a mesma. Então, assim que Jesus falava, né, ardia o coração deles, queimava o seu interior, aquela palavra queimava o seu interior.
Quando a palavra toca em você, há um ardor em seu coração? Seja sincero, irmãos. Ou há um esfriamento em seu ser? Então, quando arde em seu coração, é a palavra de Deus. Quando está ardendo, foi, puxa vida, os discípulos de Emaús voltaram. Eles reconheceram que estavam indo para o caminho errado. Então a palavra chegou até eles. Então ardeu o coração deles. Então quando alguém diz algo para você, está ardendo o seu coração, opa, é Deus falando. Quando fala em você e traz dúvida, traz esfriamento, sai fora. Irmãos, nós precisamos da palavra. A palavra de Deus é que vai arder em meu íntimo. A palavra de Deus é que vai causar uma reação em mim. O poder está na palavra, irmão. Deus usa os canais, a palavra profética. Deus sempre chama alguém. Deus sempre usa alguém. Quando Deus chamou Noé, Deus falou para a esposa de Noé. Deus falou para os filhos de Noé. Deus falou para as noras de Noé. Deus falou para Noé. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Ló. Deus falou para Abraão, irmãos. Quando Deus chama você, tem que arder seu coração. Tem que queimar o seu interior. Puxa vida, é isso mesmo que eu preciso. Quando eu converti, irmãos, parece que eu estava andando nos ares. Aquela palavra ardeu em meu interior. Eu não sei a experiência de vocês, mas algo queimava dentro de mim. Falei, puxa vida, é isso mesmo. Larguei tudo. Tradição, conceitos, tudo que meus pais me ensinavam. Aí Deus abriu os meus olhos, eu pude ver quanta coisa errada. Eu praticava achando que estava certo. Quando a palavra arde em seu interior, você vê que você está no caminho errado. Opa! Os discípulos de Emaús viu isso. Por isso que Apocalipse, lá quando ele fala com respeito às igrejas, tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. Sempre quando a gente vai ao Senhor, o Senhor sempre fala assim, nos chamando ao arrependimento, nos chamando para voltar ao princípio, irmãos. Para que a gente abra os nossos olhos e veja como Deus vê. Deus quer avançar em nós, irmãos. Deus quer que haja em nós progresso. Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2. Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui Paulo fala, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir outros. Aqui estava encorajando a Timóteo a transmitir essa palavra profética, essa palavra dada, que Deus deu para ele, ele transmitiu para Timóteo, para que ele também transmitisse a outros fiéis. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmão, pela palavra profética. Deus não nos deixa no vácuo. Deus não nos deixa no escuro. Deus sempre levanta alguém para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Graças a Deus pela palavra. O Senhor tem abrido o livro de João com esse objetivo,
para que nós venhamos a ver com mais clareza as verdades ouvidas, para que delas, irmãos, jamais nós venhamos a desviar dela. Senhor Jesus, João 21, Senhor Jesus, João capítulo 21, versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Está vendo aqui? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Então, João dava testemunho a respeito dessas coisas. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Nem o mundo inteiro caberia os livros a serem escritos. A gente vê aqui, irmãos, que o testemunho de João era verdadeiro. E o seu testemunho é verdadeiro com respeito a tudo que ele escreveu. Então, Deus quer que nós sigamos esse falar, irmão. Quantas coisas Deus tem feito no nosso meio. Quantas coisas. O Senhor tem renovado nossos jovens, né? Os adolescentes, até as crianças Deus tem usado. Homens de oração, mulheres conectadas. Quinta-feira tem, né? Quarta, né? Tanto falar quinta que eu... É quarta-feira, irmãos. Quarta-feira tem as irmãs conectadas. Louvado seja o Senhor, irmão. Tudo isso, irmãos, é para que nós venhamos a praticar a palavra. A vivenciar essa palavra. Senhor Jesus. E Deus não quer que nenhum de nós fique de fora. Deus tem um propósito em nossa vida, irmãos. Deus não parou em Pedro, Deus não parou em Paulo, Deus não parou em João, e Deus não para, irmãos. Deus quer avançar. A ordem é avançar, irmãos. A ordem de Deus é avançar. O Living Stream parou no estudo vida. As coisas não... Só ia até ali. Mas quantas coisas, quantas revelações nós já tivemos a partir daí. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Né? Filho varão, com respeito ali. Então a gente vê que Deus quer avançar. A palavra continua a mesma, mas a visão continua, irmãos. É igual o copo que eu disse. Depende da maneira que você vê. Senhor Jesus, essa é só uma introdução, irmãos. Tem ainda mais 23 mensagens mostrando para nós o livro de João. Quanta clareza, quantas coisas o Senhor vai nos mostrar no livro de João. Tudo que tenhamos, irmãos, é abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, a palavra que tem nos dado daqui para frente. Amém? Eu quero orar para vocês, para que Deus possa falar conosco no decorrer dessas mensagens, que Deus possa crescer mais e mais em nossas vidas. Senhor Jesus, quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Ela opera poderosamente em cada um de nós. Senhor, abre o nosso coração, abre o véu para nós, que possamos ver, Senhor, como olhos de águia. Senhor Jesus, nos carrega, Senhor, com asas de águia. Queremos ver, Senhor, e praticar a tua palavra. Essa revelação que o Senhor tem nos dado. Senhor, abençoa, Senhor, os casais, abençoa os jovens, abençoa as crianças, Senhor, enfim, toda a sua assembleia. Eu abençoo em nome de Jesus.